Perfect. Esse é o mais antigo símbolo, que foi encontrado em um pilar de granito em Abidos, no Egito, em um templo chamado Templo de Osíris. Por que é que esse objeto, esse desenho que estava em um pilar rosa de 100 toneladas no meio daquele templo, não está em nenhum outro livro de história ou arqueologia? Este desenho não está esculpido na pedra, não é uma tinta. Esse desenho está gravado dentro da estrutura atômica da pedra, parecendo que foi gravado com laser. Por que ninguém comenta isso? Quando você pensa em uma civilização antiga de 5.000 anos atrás, você não espera que eles utilizem lasers para gravar superfícies sólidas com alta precisão. Os arqueólogos teriam sérias dificuldades para explicar isso, e quando eles não podem explicar algo, geralmente a tendência é não popularizar, então eles deixam de lado. E não há nenhum outro símbolo gravado nesse templo de Osíris. Tudo que existe é apenas essa figura. Mesmo que lasque a pedra, o desenho continua aparecendo na pedra. Nós, atualmente, não temos uma tecnologia para reproduzir isto. É por isso que você não encontra nada sobre isso nos livros de história. Outra razão é que o templo de Osíris está a 15,24 metros abaixo de todos os outros templos em Abidos. Os arqueologistas costumam dizer que os egípcios cavaram 15 metros e então começaram a construir esse templo. Mas não existe esse padrão de construção em todos os outros templos do Egito. E quando os geólogos apareceram lá, na verdade, o que foi descoberto é que aquela profundidade era da sedimentação. E quando eles calcularam o tempo necessário para juntar uma sedimentação de 15 metros, na verdade, o templo não teria a antiguidade de 4 ou 5 mil anos, mas o templo teria uma antiguidade de 9 a 12 mil anos. Isto é, teria em média 10 mil anos de idade. E é por isso que os arqueólogos realmente não gostam desse templo. Na verdade, eles raramente discutem sobre ele. Neste templo, os egípcios dizem que é o templo fundação dos seus sistemas de crenças, onde Ísis ressuscita Osíris. Então, o mito que iniciou todo o processo de mumificação egípcia começou neste templo, onde foi criado a primeira múmia. No livro dos mortos egípcios, conta que Ísis, com sua mágica, devolveu a vida ao corpo de Osíris. Provavelmente, as informações contidas naquele templo têm algo a revelar sobre este mito. Fica claro você perceber a relação da flor da vida e a grade de 64 tetraedros da matriz isotrópica de vetores e o conhecimento das fundações da geometria do espaço-tempo. Como eu já expliquei aqui no canal, sobre as descobertas do físico Nassim Haramein,
A Grande Pirâmide de Gizé é formada por 2.300.000 pedras, projetando a uma altura de 146 metros. Quando tiramos uma foto por satélite do ápice da Grande Pirâmide de Gizé, você vê que ela está a 1/4 de polegada fora do centro exato da base. 1/4 de polegada fora do centro, depois de ter empilhado 2.300.000 pedras de forma e tamanhos diferentes. Mesmo com a tecnologia atual e bilhões de dólares, nós não conseguiríamos realizar algo parecido. Se você dividir um erro de 1,4 polegadas por 2.300.000 pedras, a precisão na qual você está empilhando essas pedras é algo estarrecedor. Nós não podemos fazer nada parecido com isso. Nossas construções mais precisas ainda não se comparam a essa, não chegam nem perto dessa precisão. Os construtores trabalharam com mais de 2.300.000 pedras em uma construção heterógena, isto é, todas em diferentes formas e tamanhos. Isto faz uma construção precisa muito mais difícil. E também, apesar disso, a câmara superior é perfeitamente horizontal e vertical, totalmente aliada. A posição da Grande Pirâmide é absolutamente precisa. Ela aponta para o norte magnético do planeta dentro de 0,05 de grau. Só aprendemos a fazer isso recentemente, no século 17, milhares de anos depois que a pirâmide foi construída, e ainda não chegamos perto desse grau de precisão. A Grande Pirâmide, na verdade, tem 8 lados. Construindo uma pirâmide de 8 lados é ainda mais complicado do que construir uma de 4 lados. Para manter essa base de 8 lados nos 4 lados do edifício durante a construção, com uma precisão de até 1 centímetro e até também 1 milímetro, teria sido extremamente difícil. Se queremos construir uma estrutura como essa hoje, mesmo usando todos os dispositivos de medição modernos e técnicas de construção à nossa disposição, nós ainda teríamos sérios problemas reais. Os antigos egípcios não possuíam rodas, ferro ou aço. Ela foi construída ainda com cinzéis de cobre, malhos de pedra e cordas de cânhamo. Então, 4.700 anos atrás, supostamente, quando o resto do planeta ainda vagava em pele de animais, os antigos egípcios achataram uma colina de calcário e pavimentou uma área com o tamanho de 6 campos de futebol, empilhando mais de 2 milhões de blocos de pedra, a uma altura de um edifício de 42 andares. Dirigiu uma passagem estreita de 300 pés de comprimento completamente direto na rocha, montou a pedra da câmara interna com precisão completa, construiu o exterior da pirâmide com 8 lados em vez de 4 e tornou a prova de terremotos com suas estruturas heterógenas, alinhando precisamente com o norte magnético da Terra. Conseguiu todo o trabalho feito em 20 anos, usando apenas ferramentas de cobre e de pedra. Ensinam para as crianças como fato hoje em dia que as pirâmides foram construídas por pessoas puxando pedras com cordas de vime, só porque por volta do século XVIII, alguns arqueólogos ingleses apareceram no Egito e esta foi a única coisa que eles puderam imaginar. E como eles eram PhDs, na época eles eram arqueólogos muito respeitados. Então, desde então, todo mundo vem repetindo a mesma coisa. E de certa forma, uma teoria que não foi comprovada se tornou fato. E na verdade, você não irá conseguir um PhD em arqueologia se você dizer qualquer outra coisa mais sobre as pirâmides. Ninguém consegue um PhD em arqueologia dizendo que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. E este é o grande problema da educação. Um monte de gente repetindo a mesma coisa que lhes foi ensinada. Isso não faz o campo da pesquisa avançar, pois todo mundo está repetindo a mesma coisa o tempo todo. Acabarão indo a lugar nenhum. Se os arqueólogos fizessem uma conta de matemática básica, iriam parar para pensar um pouco. Eles dizem para você que as pirâmides foram construídas em 20 anos, para que esteja de acordo com o tempo da dinastia do Egito. Então, você calcula o quão rápido você teria que colocar 2 milhões de blocos de pedra na pirâmide. Se eles trabalharam 10 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, durante 20 anos, eles teriam que canalizar, esculpir, levantar e encaixar um bloco a cada 2 minutos. Isso seria possível com esse nível de precisão? E ainda, os arqueólogos dizem, não, eles não trabalhavam lá integralmente, eles não eram fazendeiros. Eles só podiam trabalhar nas pirâmides durante as enchentes do rio Nilo. Era quando eles não podiam trabalhar nos campos, por 3 meses no ano. Então, sendo assim, refazendo os cálculos, com eles trabalhando 3 meses ao ano, agora eles teriam que colocar uma pedra a cada 2 segundos para construí-la em 20 anos. Simplesmente, isso não é possível. Simplesmente não dá para se obter essas enormes pedras de mais ou menos 2 a 5
e algumas chegando até 40 toneladas, como na Câmara do Rei, que contém pedras de granito rosa de 40 toneladas, essas a uma altura de 41 metros do nível da pirâmide. E não importa se você tem 100 mil pessoas, você continua não conseguindo. E eles ainda contam para nós que essas pedras eram trazidas rolando em troncos. Caso vocês não tenham notado, as pirâmides estão no meio do deserto. Você precisaria de muitos troncos para carregar 2.300.000 rochas. De onde veio toda essa madeira então? E ainda, o princípio fundamental da arqueologia é que você decodifica os remanescentes de uma civilização para entender seus códigos e suas atividades. Porém, existem mais de 1 milhão de paredes com hieróglifos no Egito. Milhares e milhares de paredes nos templos, nas tumbas, em todos os lugares, dizendo como eles casavam, como eles comiam, como eles iam no banheiro, contam tudo sobre a vida deles. E nenhuma dessas paredes menciona a construção das pirâmides. Devia ao menos ter um pedacinho, ou alguma parede mencionando a construção das pirâmides. Mas não existe nenhuma. Não há hieróglifos também nas pirâmides. E todos sabem que os egípcios colocavam hieróglifos em todos os lugares. E também, os arqueólogos não só dizem que os egípcios construíram as pirâmides, mas também que elas foram construídas como tumbas. Cadê as evidências disso? Nenhuma pirâmide encontrada continha múmias. Nunca, nenhuma múmia foi encontrada dentro de uma pirâmide. Não só no Egito, mas em todo o mundo. Na verdade, a maioria das múmias dos reis foram encontradas no Vale dos Reis, longe das pirâmides. E em algumas pirâmides, eles tiveram que dinamitar para abrir um buraco para que conseguissem entrar nelas. Eles não acharam uma entrada. Quando eles chegaram dentro da pirâmide, tinha aqueles sarcófagos no meio, se é que pode ser chamado de sarcófagos. E algum deles com tampas de 40 toneladas selando. E mesmo quando eles abriram, ainda assim não continha nenhuma múmia. E quais foram as conclusões deles? Falaram que foram ladrões de túmulos. Mas como assim? Ladrões que selaram novamente o sarcófago de 40 toneladas? Levaram tudo? Levaram inclusive todos os ossos? E atravessaram paredes? Isso não faz nenhum sentido. Não há nada escrito nas pirâmides que eles construíram elas. E não há nada escrito lá também dizendo que ela era uma tumba. Pirâmides não são tumbas. As pirâmides não foram construídas pelos egípcios. Na verdade, o que diz nos textos deles foram construídos enormes monumentos e eles dizem que foram construídos pelos deuses do sol. E em todas as culturas, em todas as pirâmides, em todos os lugares encontrados, os maias, os incas, os chineses, os japoneses, todas essas culturas possuem esses monumentos. E nenhum deles disseram, nós construímos isso. Todos eles dizem que os deuses do sol nos ensinaram a como construir, como falar, como escrever, como fazer todas essas coisas. Então, há muitas contradições sobre os conceitos que os egípcios, os maias, os incas, os chineses construíram suas pirâmides.